Fala, gente boa, como vocês estão? Eu espero que bem, que o Eterno continue te abençoando, beleza? Bom, é o seguinte, a atual crise que nós estamos vivendo é porque a humanidade rejeitou a Deus. E automaticamente as pessoas não conhecem a Jesus, não creem de fato em Jesus. Conhecem um personagem, em um momento de alguma data festiva, citam o nome de Jesus, mas não o conhecem de fato. Logo, se a humanidade rejeita a Deus, a humanidade também duvida do pecado. Logo, se duvida do pecado, a humanidade está entregue à sua própria sorte. Esse vídeo é muito importante para fazer você entender o caminho que o salmista disse que um abismo chama por outro, o caminho que a humanidade está trilhando. Na verdade, eu falo muito do grande ensaio e o mundo está sendo preparado pelo ministério da iniquidade. Fica comigo porque esse vídeo vai ser tremendo e vai te ajudar a entender o caminho que a humanidade adotou. Vamos lá. Um respeitado jornalista britânico chamado Chesterton disse o seguinte: quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas não acreditam mais em nada e elas acabam acreditando em qualquer coisa. Lembra do texto de Juízes, capítulo 21, versículo 25? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Sim, é verdade, algumas pessoas podem estar olhando de sua janela para o que está acontecendo no mundo, estão dizendo é muito assustador o que está acontecendo lá fora. Muitos ainda estão tentando digerir emocionalmente toda a informação, tudo o que foi acontecendo no decorrer do ano de 2020 e no decorrer do ano de 2021, a grande censura, uma eleição presidencial na maior nação cristã democrática do mundo e sequer as pessoas poderiam comentar sobre isso, porque seriam canceladas. A maior crise sanitária da história moderna, se não a maior que o mundo conhece, e as pessoas não poderiam comentar porque seriam canceladas. A maior revolução doutrinária e ideológica da história, uma grande repressão sobre os conservadores cristãos, a perseguição cristã, uma grande doutrinação das crianças, dos adolescentes com uma ideologia muito forte, e a gente não pode falar nada, porque então seremos cancelados. E agora o que nós estamos vendo é uma elite globalista propositalmente dividir o mundo, muito semelhante ao que foi escrito por George Orwell. As pessoas divididas entre aqueles que possuem um dispositivo verificador que não tem nenhum valor científico, têm acesso a uma vida normal, podem estar em alguns lugares, ou não correm o risco de perder os seus empregos, ou de trazer para casa a sua subsistência. Já aqueles que não possuem tal dispositivo, que não tem nenhum valor científico, é pura doutrinação social, essas pessoas estão sendo excluídas e marginalizadas. E mais uma vez, você olhando da sua janela para isso que está acontecendo no mundo, você está dizendo, meu Deus, onde isso vai parar? Certamente te lembra o que eu venho falando sobre o anticristo e o sistema de controle mundial no fim dos tempos, que é o sistema da besta, não é verdade? Pessoal, vou pedir a vocês agora para me ajudarem a ranquear esse vídeo, a posicionar muito bem o canal. Essa pausa é necessária. 3 segundos para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho, e nisso você me ajuda a posicionar esse vídeo e obrigar a inteligência artificial aqui dessa plataforma a recomendar esse conteúdo para as outras pessoas. 3 segundinhos e você se inscreve, toca o sininho para todas as notificações. Se quiser sonar um membro ou apoiador, faça isso agora também. Vamos lá. Muito obrigado, eu te agradeço. Valeu, vamos seguir. Me parece que ainda algumas pessoas olhando para tudo isso que está acontecendo, olhando para vulcões, terremotos, inundações, interesses, jogo, guerra, rumores de guerras. A cada dia surge uma nova suposta praga com o poder de afetar todo mundo e dizimar mais milhares ou milhões de vidas. Talvez o que eu te contei até agora seja suficiente para você dizer, olha, é impossível alguém não acreditar em Deus. Ou outros vão dizer, isso já é suficiente para não acreditar em Deus. Para fazer você que está meio barro, meio tijolo, decidir se apegar a Ele definitivamente. Uma coisa é certa, nós vivemos hoje com uma geração que não conhece a Jesus. Aquela frase que eu citei para você do jornalista teólogo Chesterton, britânico, é verdade. Quando a humanidade não acredita mais em Deus, ela acredita em qualquer coisa. E qualquer coisa tem poder doutrinário para ela. Ela passa a acreditar no absurdo. A fábula se torna uma corrente de pensamento. Mas essa fala do jornalista e teólogo britânico é um eco. Ele está só reproduzindo escritos bíblicos. Espera aí que eu vou te dizer agora. Olha só.
Gênesis capítulo 5, versículo 6. E viu Deus que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Jeremias capítulo 7, versículo 24. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos conselhos e na imaginação do seu coração mau, e retrocederam, e não avançaram. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque conhecendo a Deus não glorificaram como Deus, nem o deram graças, mas se tornaram vãos em sua imaginação, e seu coração tolo foi endurecido. Eu acho que você já começou a entender o que eu quero falar nesse vídeo. Mas você deve estar pensando assim: nós estamos vendo o que o homem está fazendo, ou até onde o homem está indo, por deixar de acreditar em Deus, ou de se afastar de Deus. Mas eu acho que uma questão importante também é o que acontece com a cabeça do homem quando ele passa a relativizar o pecado. E é isso que tem acontecido, inclusive em cima do altar. Acontece o que a Bíblia chama de transgredir a lei de Deus. E a transgressão à lei de Deus é o que mais nós estamos vendo nesses dias. Jeremias capítulo 18, versículo 12 diz assim: E eles disseram: não há esperança, mas andaremos segundo os nossos próprios desígnios, e cada um fará a imaginação do seu próprio coração, que é mau. O apóstolo Paulo também fez uma advertência em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Preste atenção. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu vou ler de novo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Lembra do que Jesus disse, que o mundo jaz no maligno? Ele está morto, o sistema do maligno está morto, porque ele é antítese de Deus, é antítese da vida. Porque se Jesus veio para dar vida e vida em abundância, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É a antítese da lei de Deus. Nós estamos vivendo uma era de pleno engano, semelhante à Torre de Babel. Eu digo que é muito pior. Nós estamos na era do engano digital. Nós estamos na época da torre do Google, ou do Facebook, ou de qualquer outra plataforma que você quiser. E isso realmente tende a ser bem pior. Não são apenas notícias falsas, porque isso é relativo. São deuses falsos, são profetas falsos, são pastores falsos. É idolatria, falsa religiosidade, um novo culto a Moloque, e os novos altares com muitos bezerros de ouro da elite mundial, que até pastores estão se curvando. Mas olha uma verdade bíblica poderosa agora, em 1 João capítulo 5, versículo 10. Diz assim: Esta é, pois, a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e nele não há trevas em absolutamente nada. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Charles Spurgeon deixou uma mensagem para a gente importante, eu queria comentar e já concluir o vídeo com você. Vamos lá. Abaixe a lei e você diminuirá a luz pela qual o homem percebe sua culpa. Esta é uma perda muito séria para o pecador, ao invés de um ganho. Por isso, diminui a probabilidade de sua convicção e conversão. Eu digo que você privou o evangelho de seu auxiliar mais hábil, sua arma mais poderosa, quando anulou a lei. Você tirou dela o mestre escola que deve levar os homens a Cristo. Eles nunca aceitarão a graça até que tremam diante de uma lei justa e santa. Portanto, a lei serve para o propósito muito necessário e não deve ser removida do seu lugar. Quando paramos de acreditar em Deus e relativizamos o pecado, é exatamente isso que acontece. Diminuímos a lei, abaixamos a luz e caminhamos para o abismo. Eu termino esse vídeo com uma frase de sua abertura. Quando paramos de acreditar em Deus e relativizamos o pecado, passamos a acreditar em qualquer coisa. Na verdade, qualquer coisa se torna o nosso próprio Deus.
Esse mundo precisa de luz. Esse mundo precisa de pessoas como você, se posicionando, acreditando em Deus, se dedicando a Ele e dedicando-se a romper as trevas que tentam envolver a terra nesse tempo. Não fique olhando somente pela janela, mas abra a janela e deixe ecoar a sua voz, que seja um brado de liberdade e de libertação para aqueles que estão caminhando cegamente para um fim muito trágico, mas eles podem ainda se arrepender e que haja salvação a partir da sua fé inabalável em Cristo. Na verdade, é isso que o mundo precisa, estampar o nome de Jesus em todos os lugares, porque as trevas odeiam o nome de Jesus. Que o mundo possa se voltar para Ele, que os altares se voltem para Ele, que as mensagens falem sobre Ele. Essa geração que nós estamos vendo agora carece urgentemente de um sopro de vida e vida de Deus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi relevante, por favor, não hesite em compartilhar. Coloque em algum grupo. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.